Ele é o criador da FABABA, Faculdade Barriga no Balcão, e se transformou em referência no varejo popular. Estamos falando de Marcelo Doria, diretor-presidente do Depósito da Lingerie, uma rede de lojas na zona leste de São Paulo. As promoções bem-humoradas que ele inventa são famosas, afinal não é qualquer um que tem o Barack Obama como garoto propaganda. Doria diz que o varejo é um espelho do comportamento social e defende que o sucesso das vendas está em saber observar e principalmente entender o que o cliente quer. Eu sou Adriano Sambugaro e junto com Gustavo Carrer tivemos uma conversa super divertida com o Marcelo, que apesar de ser professor da FGV, garante que a maior fonte de conhecimento está mesmo no tete-a-tete com o consumidor. O que me habilita a estar falando com vocês é a experiência prática, é o dia a dia do varejo, é a FABABA, né? A Faculdade Barriga no Balcão. Eu acho que isso é uma coisa que acaba me habilitando mais em conversar com vocês. É um prazer estar falando com vocês aí. Legal. Marcelo, você tem uma história de muitos desafios e superações em suas lojas, né? Que não conhece essa trajetória e te vê apenas como professor da GV, pode ter a impressão que você chegou até ali através de uma carreira acadêmica. Mas você, como mesmo você costuma dizer e acabou de dizer, foi muita barriga no balcão. Qual que é a importância desse conhecimento, dessa prática para o sucesso do seu negócio? A gente trilhou realmente uma carreira acadêmica e, de fato, isso aconteceu, mas para quê? Exatamente para auxiliar na tomada de decisão do dia a dia, né? Então, eu sou empresário, eu sou um empreendedor, eu tenho muito orgulho da minha história. Eu iniciei a nossa primeira loja com 17 anos, já em um cenário extremamente adverso. Pra você ter uma ideia, eu comecei com 23 cheques devolvidos. Foi um cenário muito adverso e o que eu vejo é que o conhecimento ele é um grande recurso no varejo. Então a gente faz esse equilíbrio, principalmente para a gente tomar atitudes práticas mais assertivas. O varejo é muito dinâmico, exige da gente atitudes a todo momento e a gente precisa fundamentar essas atitudes com conhecimento, né? Marcelo, você é diretor, proprietário do Depósito da Lingerie. Sim. Conta um pouco pra gente, quando que vocês começaram, quando que você começou, com quantas lojas você está, em que regiões estão suas lojas, conta um pouco. Então, nós começamos na Mateu Bay, no terceiro andar de um prédio comercial aqui na Mateu Bay, por isso que a loja chama Depósito da Lingerie, né? Eu só gostaria de falar um pouquinho antes. Eu comecei a trabalhar no comércio, eu comecei a trabalhar no varejo com 12 anos de idade na cidade de Mauá, muito novo, numa pequena loja do meu pai e do meu tio lá em Mauá. E aí depois, o que aconteceu? A gente teve problemas de saúde na família, meu pai ficou doente e tal, e aí com 17 anos eu tinha duas opções. Ou eu ia trabalhar de vendedor em algum magazine, em alguma loja, ou eu ia buscar alguma coisa, empreender, vender lingerie, porque eu trabalhava com isso desde de muito cedo. E aí eu fui seguir, eu peguei uma sala muito pequena, e aí eu falei, vou colocar Depósito da Lingerie. Por quê? Porque Depósito da Lingerie cabe em qualquer lugar, né? Tanto que nessa época de pandemia, eu peguei o caminhão do Depósito da Lingerie, que a gente tem um caminhão, e eu saí vendendo pelas ruas, né? Nesse isolamento social, eu saí com um caminhão do Depósito da Lingerie, porque o Depósito da Lingerie pode estar no caminhão também. Meu nome é Rosa. Eu gostei daqui do caminhão das calcinhas, porque a gente mantém a distância e tem álcool gel. Muito da hora as calcinhas. Adorei a ideia do caminhão. Eu já sou cliente da loja e estava sem acesso ao produto. Mas com o caminhão facilitou a minha vida vir obter os meus produtos com qualidade que a loja tem. Estou muito feliz em estar levando meu produto para casa, tá? Obrigada. Então eu saí desta forma e a gente iniciou nesse cenário. E nesses anos todos nós passamos por vários desafios. As lojas todas são concentradas na zona leste da cidade de São Paulo. Atualmente a gente tem uma loja virtual
e nós temos 14 lojas físicas, a marca tem 14 lojas físicas. A gente tem muita gente que trabalha com a gente aqui há 10 anos, 12 anos, 9 anos. A gente acredita muito nisso. A gente acredita que sucesso é você fazer as outras pessoas alcançarem também o sucesso. E não só, por exemplo, o líder da empresa ele ter sucesso, né? Atualmente você é uma referência no varejo popular, né, Marcelo? Seja como palestrante, professor, mas principalmente pela forma como você toca as suas lojas, as promoções inusitadas. Por que você acha que algumas redes elas não conseguem sucesso nas regiões periféricas? O varejo ele é um espelho do comportamento social. O que o varejista ele tem que identificar? Ele tem que entender como que esse grupo social, esse grupo social popular, como ele consome, o que ele valoriza, quais são os atributos determinantes no processo de tomada de decisão desse cliente. Então eu percebo que existe às vezes até boa vontade por parte de muitos diretores de varejo que militam nessa área popular, mas falta um pouco essa vivência nas comunidades, de entender que a comunidade tem muito essa questão da cooperação, da colaboração, que a gente percebe o consumidor, às vezes o que me incomoda muito é alguns diretores de lojas falar, vamos colocar uma coisa baratinho lá, que esse pessoal mais pobre, eles vão consumir. Isso é totalmente errado, é uma visão totalmente, não é o baratinho, é uma relação de custo-benefício para o cliente. Esse consumidor, ele é um consumidor que ele tem uma característica de lealdade, sim. Quando ele percebe valor, ele acaba, querendo ou não, optando mais por esta marca. Então, o que eu percebo é exatamente essa questão de interpretação, é o fator, na minha modesta opinião, é o fator principal aí desse tipo de descompasso que você acabou de mencionar aí. Entre São Mateus e Tatuapé, entre as suas próprias lojas que estão concentradas na Zona Leste de São Paulo, existem variações, né? Então tem que ter muita sensibilidade. Eu me lembro que você comentou que um determinado tipo de lingerie que era mais, vamos dizer, ousada, você sabia que vendia mais numa determinada loja. Uma outra que tinha umas cores mais chamativas já ia vender em outra, né? Fala um pouquinho desse universo pra gente. Como que você descobriu isso? Uma coisa que a gente aprendeu assim na prática, por exemplo, vamos imaginar uma loja nossa que ela tem como vizinho uma escola, por exemplo, o mix de produto menina-moça e um mix de sutiãzinho infantil para aquela loja, ele acaba sendo aumentado. Por quê? Porque você fazer uma adaptação da loja à realidade daquela comunidade que ali a loja está inserida. Então não é colocar na loja para os clientes escolherem, é entender o que o cliente quer para que sim a gente defina o mix de produto para aquele ponto de venda específico. Então vamos analisar, vamos falar um caso prático, né? Nós temos uma pessoa que trabalha comigo aqui há 17 anos, o nome dela é Sara. Quando eu compro uma loja, por exemplo, eu pego um ponto comercial, a Sara faz um mapeamento de toda a região, vê quantos hospitais tem ali. Por que hospital? Porque às vezes uma loja perto de um hospital, automaticamente uma linha de lingerie cirúrgica, né, ela acaba sendo maior. Então, assim, e a observação, quando você está olhando numa loja, você tem que olhar qual é a idade dos clientes que entram, como é que é o perfil daquele cliente, se ele é mais jovem. E aí, assim, uma cliente mais jovem, ela requer uns modelos, óbvio, né? Mais cavados, modelos mais... Aí você vai falar, não, Marcelo, mas isso não é determinante, porque eu sou uma pessoa jovem e gosto de determinado... Uma mulher pode estar falando, eu gosto de modelos mais conservadores. Mas você, na periferia, você acaba sabendo calibrar bem isso através eu costumo sempre falar, da atmosfera aonde a loja está inserida. Então você pega todos aqueles seus vizinhos, você analisa ali, você analisa aquele público, e aí você faz o incremento de mix a partir desta análise, né?
Ô Dora, que ferramenta você usa para fazer essa análise da região? Quando a gente coloca, por exemplo, uma loja em determinado lugar, a gente já pesquisou muito aquele lugar, aquele local. Então, é uma pesquisa que a gente usa os 3 S's, né, da Fababa, que eu falo, né? Quais são os 3 S's da Fababa? É sola, saliva e suor. Então, realmente tem que sair. Eu adoro fazer isso. Eu vou realmente para a rua. Eu acho que ali está a fonte do conhecimento para você tomar a decisão assertiva. Então, eu vou para a rua e observo e vejo a questão do cliente, eu gosto muito de observar o comportamento do cliente, sem o cliente falar nada para a gente, sem o cliente abrir a boca, às vezes com uma expressão facial, ou às vezes com um comportamento, ele nos diz muitas coisas. Então, a gente faz essa análise, a gente tem algumas planilhas nossas aqui internas, que a gente faz todo esse estudo, né? E aí dentro desse estudo a gente costuma definir questão de mix e tudo isso de uma forma bem específica, como o Gustavo falou, de loja a loja mesmo. Uma das coisas que sempre chamam a atenção são as promoções que você faz, né? Com a pegada do bom humor e muito contextualizado com o que está acontecendo no momento, né? Como é que você tem essas ideias malucas aí? Conta uma pra gente aí. Tem uns clássicos aí, tem um clássico aí que é na época, isso foi 12 anos atrás, Barack Obama, ele tinha ganho uma eleição dos Estados Unidos lá, e aí, o que aconteceu? A gente tinha o Andrezinho trabalhou comigo 8 anos, hoje ele trabalha na empresa de ônibus aqui do bairro, e o Andrezinho, ele era bem mais magrinho que o Barack Obama, mas ele era bem parecido, né? E aí eu chamei o Andrezinho e só falava nisso, era a mesma coisa, no jornal só falava Barack Obama, Barack Obama, Barack Obama. Aí que eu fiz? Peguei o Andrezinho, coloquei num carro de som, né? E aí eu peguei o palhaço Carambola, que até hoje trabalha aqui comigo nas lojas. Aí eu falei, Andrezinho, coloquei um terno meu no Andrezinho, fiz uma faixa presidencial e o Andrezinho andando pelas ruas do bairro e o Carambola perguntando para ele, né? Onde é que ele tinha se ele tinha comprado a lingerie da Michelle Obama do depósito da lingerie. Aí ele falava, yes. O Andrezinho só falava yes. E aí, rapaz, isso daí até hoje o pessoal aqui no bairro fala. Aí eu já fiz desfile nas lojas, a gente também faz muito, a gente fez agora o Silvio Santos cover nas lojas. Olha lá, meus amigos, vem pra cá, que agora tem oportunidade única aqui pra você no depósito da lingerie. Olha só, meus amigos, tem um kit, hein? Um kit maravilhoso aqui pra você, pra fazer a festa em casa, hein? Olha só, meus amigos, um kit com 12 calcinhas. Olha aí, olha só, hein? 12 calcinhas com mais 2 sutiãs meia taça. Sutiã que lá no shopping custa uma fortuna. Custa uma passagem pra Disney, custa. Aqui você vai levar 2 sutiãs meia taça com mais 12 calcinhas por apenas 99. A gente traz muita coisa de varejo mesmo assim do bairro, sabe? O que eu vejo muito é que o pessoal do mais popular, eles são muito festeiros, eles gostam muito de festa, né? E a gente traz esse ambiente de festa, em especial para as nossas lojas, porque é alegria, né? Então a gente busca muito isso. Tem algumas outras também que eu fiz também, essa foi sensacional, que eu fiz o Black Friday, essa daí até o Gustavo lembra, porque era o ano, acho que era, não sei, 2014, aquele negócio da Dilma lá, não sei, era 2013, não me lembro, mas aí as meninas falaram, doutor, a gente vai fazer o Black Friday, eu falei, não, vamos fazer o Black Friday, era salário, como assim? Aí eu peguei um TNT e escrevi lá, Black Friday. Quando eu já percebi que ia ser um sucesso, quando eu comecei a escrever na calçada, na rua mesmo da loja, escrevendo com spray, né? Aí chegou um monte de gente e falou, mas tá errado, isso tá errado. Aí eu falava assim, avisa lá no caixa que tá errado. Aí todo mundo entrava na loja para avisar. Então a loja, o que aconteceu com a loja? A loja tinha um tráfego de gente
o tempo todo. Aí quando eu chegava para avisar, eu falava, que bom que você me avisou, toma um café, como é que é seu nome, tal, tal. Você não tá precisando de cueca? A pessoa, tô. E aí ia levando, sabe? Aí teve um cara lá, passou no ônibus e tirou uma foto e colocou nas mídias sociais. Aí deu muito compartilhamento, muito, muito, muito mesmo. Danilo Gentili compartilhou, o Zé Simão da Folha de São Paulo escreveu no artigo dele isso. As pessoas não sabem, tipo assim, a ignorância e tal. Aí eu mandei uma mensagem para ele e falei, Zé Simão, você não sabe como que com a tua mensagem você ajudou a loja a gente vender tanto. Então, assim, as pessoas começaram a viralizar e o pessoal vinha na loja de outras regiões para perguntar, aquilo é uma brincadeira ou foi realmente sério? E essa curiosidade fez a gente vender demais, entendeu? Essas promoções aí vieram desde a época que você criou lá o desfile lá na FGV, que você deixou todos os seus colegas lá esperando que ia ter um desfile de lingerie, né? Conta essa passagem, porque eu acho muito bacana, cara. Que eu fiz no curso, na conclusão do curso lá, inclusive esse curso, eu até hoje dou aula nesse curso aí. E aí eu falei pro professor que eu ia fazer um desfile de lingerie lá na fundação, né? Aí ele falou, aqui é uma universidade muito séria, a gente não vai admitir ninguém da comunidade, pessoas estranhas, comunidade acadêmica, tal, tal. Falei, professor, mas quem vai fazer o desfile são 3 amigas minhas aqui da sala. Elas toparam desfilar, fazer o desfile de lingerie. O professor ficou branco, falou, como assim? Como você conseguiu? Falei, professor, eu sou lá da Zona Leste, lá da periferia, a gente dá um jeito, né? Eu fiz a apresentação do trabalho, né? Falei tudo e tal. Falei, agora vai ter um desfile de lingerie. Arrumei 3 malinhas e tal. As minhas colegas saíram da sala com as 3 malinhas. Os meninos ficaram todos com celular para tirar foto, para fotografar as meninas que iam entrar, né? Aí eu falei, a Fernanda está vindo com um lindo espartilho vermelho. Aí, quando elas entraram, tava todo mundo assim para fotografar, os professores assim, branco, falando, nossa, como essas meninas vão vir de lingerie, não tem... Aí elas entraram com a lingerie na mão, sabe assim? Teve um desfile de lingerie, mas elas estavam vestidas com a lingerie na mão. Ninguém pensou nisso, né? Foi uma coisa inusitada. Resumindo, até hoje isso daí ficou na história. O pessoal morreu de rir. Aí os meninos vieram para cima de mim, falaram: você me enganou. Eu achei que elas iam entrar. Eu falei: mas eu não falei que elas iam. Eu falei: o desfile é um desfile de lingerie. Marcelo, a última vez que a gente se encontrou, você estava criando um projeto, né, uma ideia da loja, falando um pouco de tecnologia, de botar um produto na sua loja em que os outros varejistas de menor porte na região, que estão em torno de você, iam poder usufruir do seu sistema, né, para poder fazer suas vendas online também, né? Conta um pouco para a gente isso foi para frente, qual que é a ideia por detrás disso, né? É ajudar a comunidade em volta? A gente tem ideias que objetivam, primeiramente, a questão do lucro. Isso tem que ser falado. Eu falo isso para os meus alunos, eu falo isso para os empreendedores. Mas além desse aspecto, né, que é um aspecto relevante, qual que é a ideia? A ideia é trabalhar num ecossistema de cooperação. Ou seja, a empresa de perfume, por exemplo, que ela só tem uma loja virtual, ela vai poder usar as nossas lojas para entregar esses produtos através de lockers que estarão colocados nas nossas lojas. E ela vai pagar exatamente sobre a questão da entrega. Então, assim, é uma forma de você ajudar o cliente que precisa retirar o produto, ajudar a empresa que está vendendo um outro produto, um cosmético, um creme, a ter uma entrega legal. E no nosso caso, na loja em especial, a gente gera tráfego e a gente tem a possibilidade de fazer com que esse cliente conheça a nossa loja, conheça os nossos produtos e conheça o nosso atendimento. Então, é uma ideia que ela está avançando. A gente teve que colocar ela em uma velocidade menor, porque as prioridades se inverteram, nós ficamos muitos dias parados, né? Então, a gente teve que fazer um ajuste aí de prioridades, mas é uma ideia que vai acontecer, inclusive com um apoio aí
da Gunego, do Gustavo e de empresas muito sérias aí do mercado. Legal. Bacana. Você tem uma questão de investir nas pessoas, né? A história da Universidade do Lingerie, eu sei que você investe nos seus funcionários. Como que é esse modelo que você criou? Como que é o investimento que você faz? Porque isso é tão raro no varejo, cara. Eu queria que você contasse um pouco disso pra gente. Nós temos um espaço, né, que a gente coloquei o nome desse espaço como Universidade da Lingerie. Qual que é o objetivo desse espaço? O objetivo desse espaço é formar profissionais, formar gestores. Para quê? Para que a gente possa realmente cumprir a nossa missão, servir o nosso cliente com uma qualidade que ele merece, né? E não só isso, é muito bacana, por exemplo, as nossas vendedoras aqui, a recolocação delas se dá em Magazine, se dá em C&A, e tem várias, por exemplo, pessoas que passaram por aqui e que às vezes não ficaram por N motivos, e hoje estão trabalhando em magazines e elas falam, olha, a minha base foi muito bem feita. Então, essa questão de instrução, de educação, de formação do profissional, eu vejo que a empresa ela tem que colocar isso como uma prioridade. A gente está em 500 encontros, a gente parou na pandemia agora, porque eu fui obrigado a parar, a gente está fazendo alguns encontros pelo Zoom, mas a gente estava com 500 reuniões, ou seja, toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, nós nos reuníamos e tratávamos de um assunto, gestão de pessoas, gestão de produto, inovação, tudo isso a gente faz aqui. Então, a gente forma muita gente aqui para dentro de casa. Então, a nossa empresa ela tem essa questão formadora. Pegando uma palavra que você usou, inovação, né? E a gente se encontrou a primeira vez numa missão para Nova York, lá na feira da NRF, né? Como é que você faz para trazer toda aquela inovação, aquelas coisas futuristas até, para o seu dia a dia? O que a gente precisa, o que eu trago muito são coisas simples, né? Como, por exemplo, essa questão do locker que eu acabei vendo lá na feira, conversando com o Gustavo, a gente implementou. Isso é uma coisa simples, de fácil implementação. Coisas em relação à etiquetagem de produto, às vezes a questão de etiqueta, a gente percebe que eles etiquetam o produto, às vezes com RFID, de uma faixa de preço para cima. Outra coisa também que eu observo muito é a questão da gestão de categoria de produto. Então, principalmente lojas de Nova York, eles têm uma gestão muito bem feita de categoria de produto, né? Então, o que eu trago para cá sempre? Eu procuro trazer a ideia de lá, mas entender a realidade daqui, que é esse processo que eu falei de tropicalização. Então, quando eu pego a ideia de lá e confronto com a minha realidade aqui na periferia, aí saem algumas coisas que eu vejo como interessante, né? Então, por exemplo, a gente trabalhar de forma proativa na mídia social dos nossos parceiros. Então, quando uma fábrica coloca lá um determinado produto que a gente trabalha, por exemplo, a Lupo, a gente trabalha com cuecas da Lupo. E aí a Lupo coloca lá uma mensagem com uma cueca que está em linha na nossa loja. E alguém comenta, essa cueca é linda. A gente automaticamente, de forma proativa, a gente já entra nisso. Isso eu vi até na última NRF uma palestra que dizia mais ou menos alguma coisa nesse sentido, e eu já trouxe para cá para a gente implementar. Então, assim, são coisas, eu vejo a inovação a partir do simples, e não a partir de algo onde a gente vai reinventar a roda, né? Eu vejo a inovação através dos microprocessos. Como é que eu posso inovar a partir dos microprocessos? Legal. E aí eu queria encerrar o nosso bate-papo com uma pergunta. O que o varejo ensinou ao Marcelo Doria? O varejo, ele me ensina a ser uma pessoa melhor a cada dia, porque o varejo, todos os dias, ele é uma grande fonte de aprendizado, porque varejo é relacionamento, e nesse processo, o produto ou o serviço, ele é apenas
é um detalhe de um relacionamento maior. Então, assim, porque você vai comprar um produto de mim porque você confia em mim, porque você acreditou em mim. Então, eu acredito que esse processo de relacionamento, o varejo me ensina a ser gente, me ensina a ser mais humilde a cada dia, me ensina a entender que eu tenho muito que aprender. Às vezes eu converso com pessoas com nível de escolaridade tão baixo, assim, escolaridade de ensino formal tão baixo, sabe? Mas a pessoa tem uma sabedoria tão grande. Então o varejo ele me ensina a estar atento a todas as coisas, a ser um esposo melhor, a ser um pai melhor, a ser um líder melhor, a buscar não ser bom para os meus funcionários e nem ser ruim para os meus colaboradores. Eu quero ser justo, eu quero encontrar a justa medida. Então, o varejo, eu sou suspeito em falar que eu sou um apaixonado pelo varejo, sabe? Se eu pudesse nascer de novo e se eu pudesse escolher uma profissão, não queria ser jogador de futebol, cantor, nada, até porque não tenho talento para isso, mas eu queria ser um empreendedor do varejo. Então, é isso que eu te falo. Eu não sei se eu atendi a sua expectativa aí na resposta. Sensacional, Dória. Muito obrigado pela sua participação, por colaborar com a gente aqui no nosso podcast. Acho que o pessoal vai curtir bastante aqui o nosso bate-papo. E, já vou deixar aberto aqui o convite para uma próxima conversa. Acho que tem tanta coisa para a gente falar e explorar que dá para a gente marcar mais para frente um outro bate-papo aí, né? Não, com certeza, é um prazer enorme estar com você, estar com o Gustavo. Estamos aqui à disposição para compartilhar conhecimento. A gente está aprendendo todo dia, mas conte comigo sempre, porque a gente está sempre disposto a ajudar e a contribuir. Legal, brigadão. Meu Deus, quanto aprendizado em um só episódio. Eu vou resumir esse nosso bate-papo em uma frase dita pelo Dória. O conhecimento é um grande recurso no varejo. Acho que essa frase diz tudo e fica aí no ar para reflexão. Queria agradecer a Gunebo, que é a patrocinadora desse episódio, e principalmente a você pela audiência. Se curtiu, não esquece de compartilhar o episódio e assinar o podcast para ser avisado sempre que a gente publicar uma nova entrevista. Semana que vem a gente volta com mais um PDV, o podcast para ficar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. Até lá!